Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para falar a respeito da preparação de vocês para avaliação, ok? Eu estou gravando na quinta-feira, no dia que vocês têm parte do circuito. Vou postar isso entre quinta e sexta-feira para que vocês tenham acesso à correção, haja visto que a gente não teve aula essa semana, correto? Bom, antes da correção, eu vou trazer algumas questões para vocês refletirem a respeito das imagens que estavam no exercício avaliativo que eu mandei para vocês online, certo? Bom, eu vou começar falando a respeito do mapa da África sobre os processos colonizadores, né? O processo de imperialismo que aconteceu aí a partir do século XIX. Um dos mapas era esse. Não sei se vocês conseguiram observar, mas a maior parte do mapa está em azul e em rosa. O azul corresponde à França e a parte rosa corresponde à Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, para quem não conhece ou não sabe onde fica, é parte da ilha que corresponde ao Reino Unido. Então, quando a gente fala de Reino Unido, a gente está falando dessa ilha maior, onde está Londres, e desse pedacinho menorzinho da Irlanda, que no caso é a Irlanda do Norte. Quando a gente só fala só dessa ilha maior, a gente está falando apenas da Grã-Bretanha. Então, a Irlanda, ela não se envolveu diretamente no processo de imperialismo, ok? Então, acredito que, não sei se ficou claro para todos, mas a parte oriental da África foi colonizada majoritariamente pela Grã-Bretanha, ou seja, pela Inglaterra, e a parte ocidental, ou seja, a parte da esquerda, foi colonizada maior parte pela França, exceto pelo território de Madagascar, que é essa ilha aí que vocês podem observar aí no mapa. Para além desse detalhe, chamar atenção para dois países. O primeiro deles é a Etiópia, que é esse maiorzinho que está aí no meio, branco, e a Libéria, que é esse menorzinho aqui, ó, tá? Esses dois países, eles não foram colonizados no processo do imperialismo por algumas razões, e a gente vai conversar sobre elas aqui. Segunda imagem que estava também lá no exercício de vocês era sobre a Península do Sinai e sobre o Canal de Suez. O Canal de Suez, como todos vocês devem ter visto ao longo do trimestre, é um canal que se encontra entre o Egito e Israel. Na verdade, ele está exatamente dentro do Egito. Se a gente fosse dar um Google lá na região do Egito, né, a gente ia perceber que Israel está aqui do outro lado, né? Então, o canal de Suez passa exatamente nesse vinco aqui, ó, onde tem o Golfo de Suez. Então, se a gente se aproximar um pouquinho, a gente consegue visualizar aí, ó, um corte que é feito no meio do continente. Então, por razões óbvias, né, a gente sabe que não existem rios retinhos como esses aqui, né? Então, isso aqui foi uma canalização que foi realizada para ligar um mar ao outro. Quais mares são esses? No caso, esse de cima é o Mar Mediterrâneo e esse outro aqui na lateral é o Mar Vermelho, ok? Antes não havia essa ligação. E qual é a intenção de fazer essa ligação e quem tinha esse interesse? O primeiro, e é óbvio, são os londrinos, né? Londres, Inglaterra. O interesse deles é um interesse comercial, né? E como a gente sabe, tempo é dinheiro. Então, inicialmente, eles faziam o trajeto começando aí em Londres, descia, passava pelo Cabo da Boa Esperança, todo esse trajeto que está correspondendo à linha vermelha. Então, isso demorava em torno de 24 dias. E agora, passando por dentro do Mar Mediterrâneo, esse trajeto diminui em aproximadamente 14 dias. É óbvio que 10 dias parece que não, mas ele faz muita diferença em relação ao mercado comercial, ok? Então essa é a ideia
de fazer um canal. E não, o canal não é feito no Rio Nilo. O Rio Nilo, apesar de ficar próximo, ele não localiza-se no canal de Suez. Como vocês podem observar aqui, então o canal de Suez ele fica na parte à esquerda, né? Na verdade, o canal de Suez fica à direita do Rio Nilo. Então, o Rio Nilo é onde está a desembocadura do Rio Nilo, é toda essa área verde que vocês estão vendo aí, porque é uma desembocadura em forma de delta. Delta porque forma uma espécie triangular aqui nesse meio, tá? Então, se ele fosse um rio que desembocasse unicamente no mar, como é o que acontece aqui em Jacaraípe, é só uma foz, então a gente chama isso de estuário. Nesse caso aqui, a foz do rio é em delta, porque ele tem várias desembocaduras diferentes. Então, uma coisa é o Rio Nilo, outra coisa é o Canal de Suez. Então, são duas coisas muito diferentes, ok? Então, vamos lá, dar continuidade à questão das imagens. Outra imagem que também estava lá no exercício de vocês era essa, que é a representação do imperialismo, porém na Ásia. Como vocês podem estar vendo na parte de baixo aí, onde está escrito alguma legenda, está escrito caricatura do fim do século XIX, mostra Inglaterra, Alemanha, Rússia, França e Japão, da esquerda para a direita, repartindo a China. Então, algumas dessas nações, é óbvio que dá para você notar logo de cara que trata-se da nação. Então, a França está bem caracterizada, né? A Inglaterra também, pela imagem da rainha. E por que eles colocaram a China aí nessa divisão? Porque durante o processo de imperialismo, né, do século XIX, tanto a China quanto a Índia também entraram nesse processo de divisão a partir da vontade que os países europeus tiveram de fazer essas invasões constantes e sequenciais dentro desses dois continentes, no caso o asiático e o continente africano, para extrair matéria-prima, entre outros produtos, e trazer enriquecimento deles, o que deu como consequência para esses países localizados dentro desses continentes grandes problemas durante o século XX e XXI, e aí, quiçá, talvez até séculos posteriores, justamente porque a desigualdade social hoje nesses lugares é muito grande. Bom, um outro mapa que eu também deixei no exercício avaliativo para vocês foi uma comparação entre o clima e a vegetação da África. Bom, vamos começar pela questão da vegetação, que foi uma coisa que eu toquei mais, né? Toquei mais nesse assunto. Essa parte em amarelo que está disposta para vocês é a área correspondente ao Saara, na parte ao norte e perto do chifre da África. E esta área que está mais próxima de Angola é o Kalahari. Então, nós temos dois grandes desertos no continente africano. Ao norte você tem o Saara e ao sul você vai ter o Kalahari. A outra grande área que a gente vai ter aí em laranja, que vai estar tanto na parte continental quanto na ilha de Madagascar, é a área de savana, que são aquelas áreas de vegetação onde você tem árvores esporádicas, uma aqui e outra lá, e animais de grande porte. A próxima vegetação, ela não é tão grande, mas é importante deixar claro que ela existe, que é a floresta. Então, tanto próximo daqui da Guiné, pegando um pedacinho só da Nigéria, boa parte da parte central da República Africana, o Congo e boa parte de Madagascar. Essa floresta ela é muito parecida com a floresta amazônica do Brasil, ela tem características muito próximas, tanto é que ambas são cortadas pela linha do Equador, tá? E elas vão ter animais de grande porte, mas não tão grande porte quanto os animais da savana. Outra vegetação que a gente tem vai ser as de estepe e pradaria, que é como se fosse uma vegetação de transição, né? Que é justamente nessa parte localizada entre o Saara e a savana, que é onde a gente vai ter o Sahel, que é uma área que está sofrendo processo de desertificação constante, porque os moradores dessa região, pela falta de conhecimento do terreno, pela falta de questões de estudo mais aproximada e também de renda, eles acabam fazendo o desmatamento dessa área
e constantemente o deserto vem avançando para a parte sul. Então, essa área que é do Sahel, ela é uma área de desertificação. Logo acima, localizado próximo do Egito, aí, pegando um pedaço da Argélia, todo o Marrocos, quase todo o Marrocos, a gente vai ter essa também vegetação de estepe e de pradaria. Então, não é deserto até lá próximo ao mar Mediterrâneo. Lá para cima do mar Mediterrâneo, já estávamos falando dela, a gente vai ter a vegetação mediterrânea. Note que a vegetação mediterrânea ela está tanto no hemisfério mais próximo ao norte da África, quanto lá na África do Sul. Não é porque ela está perto do Mediterrâneo que ela se chama Mediterrânea, ok? Então, ela vai ter este nome por conta das características dela e não por estar próximo ao Mediterrâneo. Então, são situações diferentes. Você vai ter 4 estações do ano bem definidas, bastante umidade, variabilidade de animais e vegetais, entre outros. Beleza? Então, se por acaso cair para vocês fazer uma associação entre um mapa e outro, o segundo mapa que eu coloquei para vocês são mapas de climas da África, ok? O mapa de clima, ele está bem associado com o mapa de vegetação. É óbvio que onde você tem uma vegetação desértica, você vai ter um clima desértico. Não faz sentido nenhum você ter um clima frio numa área desértica seca. Isso faria sentido se a gente estivesse falando da Antártida, por exemplo, né? Agora, aqui perto da Nigéria, a gente já vai ter, por exemplo, 2 climas diferentes. O primeiro, que está mais embaixo, vai ser o clima equatorial e o de cima vai ser o clima tropical. Repara que a Nigéria, praticamente quase toda, está dentro da região de savana. E a parte de cima é a parte de estepes, né? Então é aquela área que eu falei que é o do Sahel, que é de transição. Não é bem um deserto, mas é quase isso. Outra imagem que estava disponível para vocês no exercício é essa capa realizada pelo jornal cartunista Charlie Hebdo, francês, que fala sobre as meninas que foram capturadas para servirem como escravas sexuais para o Boko Haram. E aí o título da matéria é As escravas sexuais do Boko Haram em cólera, e elas dizem para que ninguém as toque, né? Todas elas estão gritando. Se você reparar, todas elas são negras, todas têm praticamente as mesmas características, todas estão com um pano cobrindo a cabeça, né? E todas estão gestantes. Isso por conta do incidente que aconteceu no continente africano, da captura das meninas pelo Boko Haram, porque eles são um braço armado da Al-Qaeda e tem algum tipo de reforço do Estado Islâmico dentro do país Nigéria, pois eles queriam fazer com que todo o país seguisse a Sharia. A Sharia é uma lei islâmica que não tem nada a ver com o Corão, ela é uma lei à parte. E nessa legislação, as mulheres não têm direito de estudar. E essas meninas foram capturadas, inclusive, dentro de uma escola, porque elas estavam indo estudar, então eles fizeram a captura de mais de 200 meninas, né, que foi em Baga, ok? Bom, a última imagem é justamente sobre essa, relaciona-se com a última que eu acabei de colocar para vocês, que são, na verdade é um protesto, né, que foi feito quando as meninas não foram devolvidas para as famílias e as mulheres foram para as ruas, né, outras mulheres, né, de outras religiões, que não só a islâmica, vocês podem ver que existem mulheres que estão com lenço ou sem o lenço, e mostra várias meninas, as fotos de várias meninas embaixo, e eles reafirmaram, né, o Bring Back Our Girls, e eles colocaram o now, né, devolva as nossas meninas agora, porque a gente quer as meninas de volta, as que foram ou se tornaram escravas sexuais do Boko Haram, ok? Bom, a gente sai dessa parte e vamos para o continente africano, dar uma olhada de maneira mais generalizada na localização dele. Bom, ao norte, como vocês podem ver, a gente tem aí o Mar Mediterrâneo e o continente europeu. A parte sudeste, vamos colocar assim, né, e oeste, você vai ter aí a parte correspondente
ao continente asiático e ao Oceano Índico, beleza? E do lado oeste você vai ter o Oceano Atlântico, ok? Lembrando que a África é cortada tanto pela linha do Equador quanto pelo Trópico de Capricórnio, que é o mesmo que passa pelo Brasil. Então, Botsuana, África do Sul, vão ter temperaturas muito próximas do que a gente conhece aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas tem uma diferença. Na região da Botsuana você vai ter um deserto aí, que é o Kalahari, assim como na Namíbia também, ok? Uma característica interessante que alguns alunos me perguntaram nas últimas aulas foi o seguinte: o mapa que eu entreguei para vocês, para realizarem os exercícios do PDF, ele tinha duas bolinhas. Essas duas bolinhas são o Lesoto e a Suazilândia. Repare que o Lesoto, ele é um território que está dentro da África do Sul. Suazilândia, mesma coisa, tá? A Suazilândia e o Lesoto são territórios independentes e eles não pertencem à África do Sul, tá? Então, a África do Sul é um país independente, Lesoto também e a Suazilândia também. É bom deixar isso claro, porque a África do Sul passou por vários processos, né? A gente estudou sobre ela, eu falei algumas coisas, inclusive sobre Nelson Mandela, eu vou voltar a falar a respeito disso aqui na nossa revisão. Então, essa parte aí da geografia mais física, a gente acabou de finalizar, beleza? Bom, agora a gente vai para a correção propriamente dita dos exercícios, para caso vocês tenham tido algum tipo de dúvida ou ficarem com algum tipo de dúvida. Pode colocar algum comentário aqui na postagem do Google Sala de Aula que eu estou colocando para vocês. Revejam esse exercício mais de uma vez e prestem atenção ao longo do processo que eu for fazendo a correção, para que vocês não fiquem com nenhum tipo de dúvida. Uma das coisas que a gente abordou ao longo do trimestre foi a maneira como os europeus se colocam como sendo os melhores, as pessoas bondosas, ao terem feito o processo de intervenção e ocupação e invasão do continente africano. Uma delas é pela caricaturagem, né, que a gente chama, das Aventuras do Tintim. As Aventuras do Tintim é um desenho que foi feito em forma de tirinhas, né? Depois, posteriormente, ele foi gravado em forma de desenho animado. Atualmente você vai encontrar o desenho do Tintim de várias maneiras. E na internet você encontra diversos tipos de tirinhas e você encontra as tirinhas justamente em locais de conflito. E não, os europeus não utilizaram a tirinha como uma forma de protesto, e sim como uma forma de sátira, como se eles estivessem tirando sarro das pessoas que passaram pelos processos difíceis, que foi o processo de ocupação, o não reconhecimento da própria linguagem, a subdivisão de famílias, a destruição de reinos, que foi uma coisa muito difícil que aconteceu no continente africano. Essa tirinha em específico eu coloquei na questão, que está disponível para vocês, porque ela traz esse processo de caricatura muito bem elaborado. E na primeira, ele mostra o Tintim dentro de um Jeep, né, como se ele estivesse fazendo um safari, e do lado dele tá sempre o cachorrinho, né, e tem um garoto negro do outro lado, e ele com todas as bagagens dele, e a figura emblemática da girafa, mostrando que ele de fato estava na África. Logo abaixo, a gente observa os negros conversando entre si de uma forma a exaltar a figura do Tintim. Então a gente começa por aqui com dois negros conversando entre si, falando o seguinte: se todos os brancos fossem como o Tintim, né? Falando como se ele fosse muito bom e eles estão tomando um café. Repare que quase todas as figuras dos negros vão aparecer aqui nas imagens com mais ou menos as mesmas características, né? Então, se você olhar o rosto das figuras, então eu vou circular o de baixo também,
vocês podem perceber que é como se fosse uma repetição de informação. A única diferença que acontece é quando é um indivíduo idoso, como esse aqui que eu acabei de circular, certo? E aí, essa é a única diferença, né? E em mulheres, eles acabam colocando, às vezes, um cabelo mais esbranquiçado, para mostrar que a mulher é velha, como é esse caso dessa senhora que está com uma bolsa amarela aqui embaixo, ok? Logo à esquerda, na parte superior, você vai ter um cachorrinho, parecendo um cachorrinho brasileiro caramelo, e aí você tem duas estátuas. A primeira estátua é a estátua do Tintim, a segunda estátua é a estátua do cachorro do Tintim, né? E é como se o negro estivesse fazendo uma reverência ao Tintim e ao cachorro dele. E embaixo aparecem dois outros negros conversando. Encontrei a máquina do Tintim, a máquina gravadora. E aí o senhor idoso disse: se ele não voltar, pode ficar com ela de recordação, porque ele sabe que provavelmente ele não vai viver muito. E aí uma outra criança chorando, ou a criança está praticamente sem roupa. A senhora diz para a criança: se você não estudar bastante, jamais será como o Tintim. E aqui um senhor de idade, ao invés de contar a respeito da sua própria etnia, ele diz: aposto que nunca mais encontraria uma pessoa como Tintim. Então, e para finalizar essa parte bem estranha, eu diria, a gente traz aqui os dois cachorrinhos. É como se os cachorrinhos estivessem chorando, né? Aqui nas imagens você deve conseguir enxergar. Eles falam: o tal de Milu, que espetáculo, hein? E o outro cachorrinho visualiza o cachorro do Tintim. Então é como se os negros dissessem assim: ora, que maravilhoso é esse Tintim, esse cara é fantástico. Ou seja, pelo fato dele vir de outro lugar, ele é tão maravilhoso. Isso foi adaptado do Hergé, que é o autor da tirinha, Tintim na África, no Rio de Janeiro, Record, de 1975. Então, na década de 1930, foi publicada a primeira edição da história em quadrinhos, que o personagem Tintim, um jovem repórter belga, ou seja, da Bélgica, faz uma expedição ao Congo, colônia do seu país na época. Com base nas imagens e nos diálogos apresentados, nota-se que Tintim simbolizava as práticas de colonização europeia na África, associados à integração étnica. Jamais, eles não queriam integrar ninguém. Ação civilizatória? Com toda certeza, tá? Eles queriam fazer uma ação civilizadora dentro do continente africano. Eles não queriam cooperação militar, eles não tinham esse interesse, até porque os africanos na época do século XIX, eles não tinham exércitos, porque isso não é uma cultura deles, né, naquela época. Eles não queriam proteção ambiental, tanto é que eles desmataram boa parte do continente africano. Beleza? Resposta correta, letra B. Número 2. Os países localizados na região denominada África do Norte apresentam características que diferenciam dos países situados na África subsaariana. Entre as características dos países da África do Norte destacam-se. E aí a gente vai para pensar o seguinte: a gente está falando de África do Norte. A gente está falando desse período aqui, ó, desses países aqui. Então, a gente está falando de Egito, de Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Mali, Saara Ocidental. A gente sabe que esses países são pobres, mas eles não são tão pobres quanto os países localizados ao sul do Saara, como a Nigéria, como Gana, a Costa do Marfim. A Costa do Marfim, para vocês terem uma ideia, é um dos países que tem os índices demográficos piores do mundo, tá? Então, assim, a gente não consegue ter um bom índice demográfico nesse país há muitos anos, justamente por conta do processo que ocorreu lá, de colonização. Vamos para a questão 3. Sudão do Sul tornou-se um estado independente em julho de 2011. Desde então, as relações entre o Sudão e o Sudão do Sul seguem marcadas por enfrentamentos armados e acusações mútuas. Então, um acusa o outro, ok? Então, o Sudão do Sul, ele queria a divisão não só por uma questão religiosa, e sim também por uma questão de petróleo, né? Se a gente der uma olhada lá no mapa mundi,
a gente vai reparar que na divisa entre o Sudão e o Sudão do Sul, você tem uma área aqui, ó, que é a Abvei, ela tá tracejada, é uma área de conflito. Ela não é nem só da parte do sul, nem só da parte ao norte. E uma coisa interessante, quando a gente vai olhar o Sudão e o Sudão do Sul, você pode reparar que o nome das cidades do sul, elas estão escritas de um jeito, e o nome das cidades do norte estão escritas de outro jeito, inclusive com a escrita árabe embaixo, né? Justamente demarcando que a parte do Sudão, que ficou ao norte, ela é uma parte mais islâmica, e a parte do Sudão do Sul é uma parte mais cristã, que passou por aqueles processos todos que a gente já conversou a respeito da cristianização que aconteceu dentro do continente africano. Continuando. Após a independência, o governo do Sudão do Sul optou por utilizar exclusivamente portos marítimos situados em seu próprio território. Repare que ele diz próprio território. Então, portos marítimos são lugares que o país tem contato diretamente com o mar. Ora, se a gente for dar uma olhada no Sudão do Sul, ele não é banhado por nenhum tipo de oceano. Então, para o Sudão do Sul conseguir chegar ao mar Mediterrâneo, por exemplo, ele vai ter que passar ou pelo próprio território do Sudão, ou pela Etiópia e Eritreia, consequentemente. Ou ele vai para o sul, passando pelo Quênia e chegando próximo da Somália. Eles não vão querer fazer isso porque a Somália é um local que tem muitas pessoas que fazem o processo de pirataria. Não é a pirataria de você transformar um produto que seria, no caso, caro, comprar uma mercadoria mais barata e transformar, sei lá, uma bolsa da Louis Vuitton e você comprar essa mesma bolsa da Louis Vuitton e por um preço muito mais em conta. Não, eles invadem navios alheios, ok? Então, quando a gente fala de invadir navios alheios, é porque tem toda uma cultura de não se passar próximo da sua. E isso que eu estou falando com vocês pode ser comprovado a partir do momento que você vai lá naquele aplicativo que eu expliquei e mostrei para vocês ao longo do trimestre, que é o Marine Traffic, que é o que mostra os tipos de navios que estão próximos dos países. Então aqui a gente tem a Somália, né? Se a gente fosse se aproximando do território somalilândio, né, ou somalês, você vai reparar que a costa da Somália quase não tem nenhum tipo de navio. E bem perto dali é um local que recebe um fluxo muito intenso de navios que estão querendo ultrapassar e passar pelo canal, né, ou pelo Golfo de Aden e subir para o Mar Vermelho e, consequentemente, passar aí perto do Canal de Suez, passar dentro do Canal de Suez para conseguir atravessar para o Mar Mediterrâneo. Se você reparar, então, não tem quase ninguém na costa da Somália, porque justamente eles sabem que existe essa fama do povo da Somália tentar fazer essa invasão. Por uma série de razões históricas, né? Incluindo a pobreza e outros tantos problemas que a gente pode imaginar que a Somália tenha ou desenvolva. Então, você deve estar observando e dar uma olhadinha aí no Sudão do Sul, você não vai conseguir enxergar nenhum tipo de navio próximo do Sudão do Sul por esse aplicativo que eu estou utilizando nesse momento. Então, eles não fazem esse contorno marítimo, ok? Então, vamos continuar lá. Então, essa aqui é falsa, ok? O governo do Sudão não reconheceu oficialmente a independência do Sudão do Sul, alegando fraude no plebiscito que a legitimou. Isso é verdadeiro, tá? O Sudão do Sul até hoje não reconhece o Sudão não reconhece o Sudão do Sul, porque eles se tornaram independentes, mas eles ainda dependem economicamente de muitas coisas, de muitos serviços do Sudão. E ambos países reivindicam a posse de territórios ricos em petróleo situados na zona fronteiriça, que foi aquela fronteira que eu acabei de mostrar para vocês no mapa. Então, retornando lá, entre o Sudão e o Sudão do Sul, toda essa área que vocês estão vendo aqui no centro do mapa, ela é uma área que ela é requerida pelos dois povos. Então,
eles têm um anseio de que essa área seja dividida. Então, é uma zona de conflito, ok? Então, está correto o que se afirma em 1 e não, 2 sim e 3 também. Então, a resposta correta é a letra B, beleza? Na questão 4, era para você ter lido o mapa e ter prestado atenção no seguinte. Essa parte aqui corresponde à parte ao norte do continente africano, certo? E esse outro pedaço aqui, eu vou até mudar de cor para que vocês consigam ver a diferença. Essa outra areazinha aqui que eu tô pintando de azul nesse momento, ela pertence à Ásia, galera. Ela não é do continente africano, tá? Essa aqui é o Oriente Médio, parte do Oriente Médio, é a Península Arábica. Mas na legenda ela está dizendo que todas as duas áreas são uma área de abrangência de civilização. Qual civilização? Esse mapa é da professora Maria Helena Ramos Cimieli, ele foi feito em 98 e ela pergunta o seguinte: as civilizações são expressão de diferentes aspectos do desenvolvimento técnico, sociocultural da sociedade. Elas ultrapassam os limites geográficos dos continentes em que surgiram, embora ainda exerçam importantes influências em suas regiões de origem. A área de abrangência destacada no mapa indica a localização da civilização. Só pode ser a letra A, galera. Civilização islâmica, caracterizada pelos avanços no campo da matemática e da astronomia. Não é da africana porque não está localizado só na África. Então tá na África e no Oriente Médio. Não é da chinesa, porque a China a China aparece nesse mapa, mas a China está aqui, ó, onde eu acabei de fazer o X. Então a China está bem longe. E também não é da indiana, porque a indiana é onde eu vou fazer uma bolinha agora. Então essa é a Índia. Então não pode ser nenhuma das duas. Então a resposta correta é a letra A. Vamos à questão 5. Vimos uma revolução nascer de um anseio por dignidade humana básica na Tunísia e vimos manifestantes pacíficos, homens e mulheres, jovens e velhos, cristãos e muçulmanos, ocupando a Praça Tahrir. Vimos o povo da Líbia se defendendo corajosamente contra um regime determinado a tratar com brutalidade seus próprios cidadãos. Em toda parte vimos jovens se erguendo, uma nova geração exigindo o direito de determinar seu próprio futuro. Isso aí foi capturado no dia 21 de março, na visita que o Barack Obama fez ao Brasil, que é o que trata esse texto aqui. Ele diz que a respeito das abordagens do texto, a gente tem que ler as informações e ver se elas estão corretas ou não. Então vamos lá. A primeira, a Tunísia é um país localizado ao norte do continente africano. Então vamos dar uma olhada lá no mapa que nós estamos utilizando. Vamos diminuir, a Tunísia está no norte do continente africano. Então até agora é verdadeiro. Então, Tunísia localizada no norte do continente africano. Em dezembro de 2010, iniciou uma revolta popular, conhecida como Revolução do Jasmim. Sim, é parte da revolução que a gente chama de Primavera Árabe, que tinha a intenção de tirar os ditadores do poder, ok? E que queria a renúncia do Zine El Abidine Ben Ali, que governava o país desde 87. Então, se você fizer uma conta rápida, esse cara estava há quase 30 anos no poder, né? Então, eles queriam tirá-lo do poder porque eles queriam uma renovação. Então, essa aqui está correta. A Praça Tahrir, localizada na cidade do Cairo, capital do Egito, foi o local de diversos protestos organizados contra Hosni Mubarak. Há cerca de 30 anos governava o país egípcio, ok? Então, a Praça do Tahrir, sim, fica localizada no Egito, tá? Então, essa também está correta. Aqui teve um problema de digitação e é a 3, tá? A Líbia é um país localizado no norte do continente africano. E sim, ela é um país que está localizado no norte do continente africano. Inclusive, faz fronteira com o Egito. Cuidado, Líbia é uma coisa, Líbia. Líbano é outra coisa, é outro país. O Líbano faz fronteira com Israel. A Líbia é africana, faz fronteira com o Egito. Ok? Tem sofrido intensos conflitos com rebeldes que, em oposição ao governo, reivindicava a renúncia de Muammar Gaddafi, que governava o país desde 69. Olha só, se um governava há quase 30 anos, esse aqui governava o país há quase 60 anos, né? Quase 50 anos, né? Vamos colocar assim. E sim, isso é verdadeiro.
A maioria da população de países como Egito, Líbia e Tunísia é de religião islâmica. Isso é verdadeiro? Sim, isso é verdadeiro. O que faz com que essas revoltas populares sejam temidas como uma nova cruzada islâmica. Não, galera. Não é porque o cara é muçulmano, que o cara é islâmico, que eles querem uma nova cruzada. Não, eles queriam liberdade do país deles. Então, esta é falsa. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução permitindo a formação de uma zona de exclusão aérea sobre todas as nações do norte do continente africano, ou seja, você não podia sobrevoar o continente africano. Isso é mentira, isso não aconteceu, ok? Então, ele pergunta, são corretas? Então, a 4 e a 5 não estão corretas. Então, são corretas a 1, a 2 e a 3? Yes. A resposta correta, letra A. Ok? Então vamos lá agora para as questões discursivas. As questões discursivas, elas são uma forma de você exercitar a tua parte da escrita, óbvio. E 2, lembrar que você precisa colocar as coisas nos mínimos detalhes, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é observar aí essa imagem da garotinha que tá tremendo. Ela tá num cantinho, né? E tem escrito aqui uma hashtag, que não sei se dá para ver, que é Bring Back Our Girls. Essa imagem, tantas outras que foram vinculadas aí na mídia, repara que esse cara que tá aqui, ele tá vestido como se fosse uma roupa militar, né? Tem uma característica militar, mas ao mesmo tempo ele tá de chinelo, né? Lembrando que são os caras do Boko Haram. Aí pergunta, observe com atenção a charge para em seguida responder as questões. Eu não sei nem se eu chamaria isso de charge, mas vamos lá. Do que trata a imagem? A imagem está tratando a respeito das meninas que foram capturadas por um grupo chamado Boko Haram. Lembrando que Boko Haram significa não à educação ocidental, se você traduzir da tradução original, tá? Mas haram, em árabe, quer dizer pecado. Então, é como se a educação ocidental fosse um pecado. Então, o que essa imagem trata? Essa imagem vai tratar a respeito do grupo islâmico extremista. Importante deixar claro aqui, e eu vou colocar até de vermelho para você não se esquecer que ele é um grupo extremista, tá? Porque não é todo grupo islâmico que vai ser mal, ok? Ele é um grupo extremista. Localizado no país Nigéria, ok? E eles capturaram as meninas, como a gente falou lá no começo, quando eu estava falando das imagens, eles fizeram a captura das meninas e para torná-las suas escravas sexuais. Aí na letra B diz o seguinte: a hashtag Bring Back Our Girl foi feita por várias celebridades ao redor do globo, inclusive pela primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Qual a relação da hashtag com o atentado de Baga em janeiro de 2016? O atentado de Baga é essa situação, é eles terem capturado as meninas. Então, o atentado de Baga, ele foi uma forma como o grupo Boko Haram achou de chamar a atenção. Então, as entidades a nível internacional utilizaram o Twitter na época e fizeram a subida dessa hashtag aqui na Top Trend na época, para justamente fazer com que as pessoas no mundo conseguissem enxergar o problema que estava acontecendo no continente africano, ok? Muito bem, vamos lá para a questão de número 2. Era para você ter observado a imagem e fazer o que se pedia. Não sei se vocês conseguiram observar, mas essa área aqui, ó, isso é a Península Ibérica, tá? A Península Ibérica, península, para quem não sabe, é um pedaço de terra, esse pedaço aqui, né, que tá ligado ao restante do continente. Vamos lá para o mapa mundi para ficar mais fácil de vocês conseguirem entender. Esse pedaço ali é esse pedaço aqui, tá? Então, onde você tem a França ali ao norte, Andorra aqui, que é um país bem pequenininho, é menor do que o município da Serra, a Espanha e Portugal.
Então, entre a Espanha e o Marrocos, você tem essa pequena área aí, que é o Estreito de Gibraltar, que uma galera consegue fazer a travessia disso aqui, inclusive nadando, para poder fugir do continente africano, tá? Se fica tão perto, e a gente sabe que, geologicamente falando, a gente tem um mundo muito diferente hoje do que a gente tinha há anos atrás, essa área aqui poderia ter um distanciamento muito menor, né? E sem contar que os povos que viviam nessa área aqui no norte, que são os mouros, né? Que a gente falou sobre eles, que eram povos que viviam aqui na região do norte da África, principalmente vindos aqui do Marrocos, eles são também navegadores, eles eram mercadores, mas também navegadores. Então eles fizeram uma invasão da Península Ibérica e por lá ficaram durante mais de 300 anos. Então não foi só a Europa que invadiu a África, né? Os africanos também invadiram a Europa. Lembrando que a etnia que invadiu eram os mouros, mas eles são de etnia árabe, ok? Deixando isso bem claro. E aí, voltando lá para o nosso exercício, mostra aqui que assim, a gente tem uma mancha mais escura localizada aqui no norte, e aí a gente vai utilizar uma outra cor, de novo o azul. Então, para mostrar essa parte aqui de Leão e de Castela, toda essa área aqui era o Reino de Portugal e Espanha. E toda essa parte embaixo aqui era ocupada pelos muçulmanos. Então, nota-se que é uma grande porção da Península Ibérica ocupada por muçulmanos. Que local é esse? Então, Portugal, o local corresponde a Portugal e Espanha. Quem são e qual a origem e quais as influências desses muçulmanos para esse local? Então, a influência que eles deixaram foi a influência na cultura, a influência na arquitetura e a influência da língua de modo geral. Então, tem muita coisa que se fala no idioma do português de Portugal e do espanhol falado na Espanha, que são de origem árabe. Inclusive, eu já falei com vocês na sala de aula que todas as palavras que têm começo al, el e il do português, eles têm alguma interferência da língua árabe, né? Então, álcool, alecrim, algodão, elétrica, iluminação, são todas palavras que têm a ver com essa linguagem e com a interferência que os mouros tiveram aí na cultura dessa península arábica que é parte da Europa. Vamos para a questão de número 3. Já falei da questão de número 3, mas vamos ressaltar. O país em destaque na figura é o Egito, por ele passa o canal de Suez. Explique como esse canal foi feito, qual a sua finalidade e quem foram os países que participaram da elaboração. Agora é importante deixar claro que foi o Reino Unido, ok? Reino Unido fez parte dele também a França, fez parte dele, obviamente, o Egito, porque sem o Egito a gente não poderia fazer o canal de Suez, uma vez que ele passa por dentro, e Israel, tá? Porque todos esses países têm interesses muito óbvios no canal. Então, se a gente der uma olhadinha aqui no canal de Suez, então vamos dar uma aproximada aqui no canal. Então, se a gente der uma olhada com bastante, fizer uma observação com bastante atenção, tem algumas áreas que você não consegue ver navegação. Mas se você for se aproximando mais da área mais localizada ao norte, você consegue ver com clareza os barquinhos. E essa foto não é em tempo real, então isso foi tirado por uma imagem de satélite. Então aqui você tem, da sua direita você tem um navio que está indo e na sua esquerda você tem um navio que está voltando. Então você consegue ver navios de grande porte, são navios mercadores. Então, se a gente for aproximando um pouquinho mais, você consegue observar que existem containers em cima desses navios, né? E de igual maneira, se a gente for lá naquele aplicativo que eu mostrei para vocês, que é o Marine Traffic, que ele vai tratar a respeito das navegações que a gente tem ao redor do globo, a gente vai notar que dentro do canal de Suez vai ter uma quantidade enorme de navios. Então, isso aqui é em tempo real, aquele lá não, aquele lá são imagens, isso aqui é em tempo real. Então,
existe toda uma estrutura para atender a esses navios, a esses barcos. Então a gente pode clicar em um barquinho qualquer aqui e a gente consegue ver do que se trata. Então esse aqui é um óleo tanker, ok? Bom, para finalizar então essa parte, vamos lá, explique como esse canal foi feito e qual a sua finalidade e quem foram os países que participaram da sua elaboração. O canal de Suez ele foi feito entre o Mar Vermelho, que é esse daqui, e o Mar Mediterrâneo, passando pela península aqui, essa península do Sinai, é essa península aqui, ok? Ele foi feito no Egito, numa parceria entre o Egito, França, Israel e Reino Unido, com a finalidade de diminuir o trajeto que era realizado entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho para conseguir chegar à Ásia com mais rapidez. O último exercício que eu dei para vocês foi um mapa político do continente africano, e uma das coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção é que você deveria ter feito uma divisão aqui, ó, entre o Sudão, ok? Esse aqui é o Sudão e esse aqui é o Sudão do Sul. Então, você deveria ter feito, a primeira coisa era ter feito isso. E aí, você ia lá, indique os locais que contêm os mares e oceanos e que banham esse continente. Então, aqui você vai ter o Oceano Atlântico deste lado, do lado esquerdo. Aqui você vai ter o Oceano Índico do seu lado direito. Aqui ao norte você vai ter o Mar Mediterrâneo. E como a gente já acabou de falar várias vezes aqui nós vamos ter, nessa área onde tem esse pontinho, o Mar Vermelho. Beleza? Letra B. Escreva a letra M dentro dos países que formam o Maghreb. O Maghreb são todos os países do norte africano, exceto o Egito. Então, se a gente fosse escrever com o M, vamos colocar aí de vermelho para ficar diferente lá de Mar Mediterrâneo. Então, aqui, aqui, aqui e aqui. Toda essa área é a área do Maghreb, ok? Escreva no mapa o nome Estado Islâmico, onde o Estado Islâmico assassinou vários cristãos no início de 2015. Foi na Líbia, ok? Então você vai pegar aqui Estado Islâmico, beleza? Escreva Apartheid na África do Sul, que é onde aconteceu o Apartheid. Então é aqui que é a África do Sul, ok? Então o Apartheid, ele foi o processo de segregação que aconteceu durante boa parte do século XIX e durante o século, até o começo, finalzinho do século XIX, começo do século XX, lá dentro do continente africano. E quem finalizou o Apartheid, terminou com a segregação racial, foi um cara chamado Nelson Mandela, que inclusive ele estava no exercício avaliativo, ele estava escrito numa imagem com uma mão para cima, assim, e ele estava em cima de um tapete chamado Only Blanks, né? Ou seja, somente brancos. Então ele entrou no lugar que era só para brancos, ok? Bom, a próxima questão fala sobre você circular o canal de Suez. Então, a gente aproxima aqui. Então, o canal de Suez vai estar sempre do lado do Egito. Então, vamos fazer com uma outra cor para ficar um pouco mais diferente. Então, se o Egito vai estar aqui, então o canal de Suez está aqui, ok? Entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho sempre. Beleza, galera? Então, assim, só para finalizar, a gente falou também, quando nós estávamos conversando a respeito dos países. Bom, então a gente também falou então, sobre a Nigéria, né? Que é o país que sofreu o processo lá com o rapto das meninas, ok? Falei com vocês que a floresta mais densa que existe dentro do continente africano é a floresta do Congo, que é onde fica o rio Congo, ok? Um dos países que tem o maior tamanho é a República Democrática do Congo, que perto dela fica Ruanda, que é onde nós vamos ter aí um grande campo de refugiados,
porque a gente vai ter uma briga entre os Hutus e Tutsi, que são etnias diferentes, que foram colocadas dentro do mesmo país pelos belgas, que inclusive são os mesmos belgas que fizeram aquela tirinha da qual a gente estava comentando lá no começo, falando, né, a respeito dela, que inclusive não estão representados aqui nessa imagem, mas eles deveriam estar. E se a gente for dar uma olhada aqui, ó, em amarelo, ó, da Bélgica, a Bélgica ocupou bastante essa área e a Alemanha ocupou a área lateral. Só que como a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, né? E aí esse território que ficou aí do lado aí da Bélgica, ele ficou um território vago. E por isso a Bélgica resolveu que poderia unir povos rivais dentro do mesmo território. Bom, além da Ruanda, a gente falou um pouquinho sobre Madagascar, que é uma ilha, certo? Mas é também um país, ok? A gente falou da África do Sul, e aí no começo falei da Suazilândia e de Lesoto com vocês, que são países que estão dentro do país África do Sul, mas eles são independentes, beleza? Falamos do Sudão e do Sudão do Sul, que são países que se tornaram independentes, no caso o Sudão do Sul se tornou independente do Sudão. Falei da Etiópia e também falei com vocês a respeito da Libéria, que está bem aqui no centro do mapa agora, tá? Para onde vieram os escravos alforriados vindos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, não invadiu, não auxiliou com o processo de colonização do século XIX junto aos europeus dentro do continente africano diretamente, mas indiretamente ele mandou os negros alforriados para a Libéria, então isso é bem complexo, ok? Falamos da Somália, que ela foi invadida, né, por outros países, mas hoje ela faz invasão, ela faz o processo inverso. Falamos também das religiões, que existem religiões diversas no continente africano. A parte do norte predomina o islamismo. A partir do Saara para baixo vão predominar as religiões animistas e também podem haver pessoas de religiões cristãs, né, que é resultado desse imperialismo que aconteceu no continente africano. Espero que vocês estudem bastante para a prova. Essa é praticamente uma aula, tá? A duração praticamente, esse vídeo tem a duração de uma aula. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem aqui embaixo, onde esse vídeo está sendo postado. Fica mais fácil, inclusive, para eu conseguir ver as dúvidas de vocês e responder vocês, do que vocês me mandarem por e-mail. Tá joia? Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem na nossa avaliação, que vai ser boa parte discursiva. Então, preparem-se. Quem não pegou o mapinha comigo, pegue. Quem não fez o exercício que está em PDF, faça. E a gente se vê lá. Tchau, tchau. Desculpa pelo latido da cachorra, mas inevitável, não consigo parar. Tchau, tchau.